Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Estamos mais uma vez em uma lição da Escola Bíblica Dominical, continuando o estudo do livro de Eclesiastes. O assunto de hoje, a aula de hoje, a vantagem de ser sábio nesta vida. Qual a vantagem? Que vantagem tem o homem? Qual a vantagem então de ser sábio? Continuando nesse nosso estudo na lição de número 9, hoje também o estudo do capítulo 9 de Eclesiastes. O texto áureo escolhido para nossa lição: tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Eclesiastes, capítulo 9, verso 10. Lembrando sempre que todo esse livro é escrito pelo sábio Salomão, com a sabedoria que Deus lhe deu. Então, toda essa nossa análise desse livro, baseada na sabedoria que Deus deu a Salomão, e assim nós estudamos. E a leitura recomendada para a classe, atenção professores, Eclesiastes capítulo 9, verso 1 a 10. Vamos para o nosso estudo. A vantagem de ser sábio nesta vida. Nosso estudo se desenvolverá segundo o esboço projetado em tela. A morte atinge bons e maus. Isso evidentemente depois de uma breve introdução. No tópico 2, contradições e incertezas deste mundo. Um terceiro tópico, a sabedoria boa, mas pode ser desprezada. E, por fim, a conclusão. Meus irmãos, vamos então para a nossa introdução, que diz assim: o autor de Eclesiastes continua argumentando sobre a vaidade deste mundo e, no capítulo que estudaremos nesta lição, ele faz diversas observações a respeito da sorte comum de todos os homens, independente de seu caráter e obras, e que as expectativas e certezas que geralmente são deduzidas a partir da experiência comum, muitas vezes são contrariadas por reviravoltas que não podem ser explicadas de uma outra forma senão pela providência soberana de Deus. Por fim, veremos que, mesmo quando desprezado, o sábio ainda prospera e por sua causa outros são beneficiados. Essa é a nossa introdução. Um primeiro tópico, os irmãos podem acompanhar na lição que tem em mãos, no material de apoio. A morte atinge os bons e os maus. É o primeiro tópico. O texto recomendado, Eclesiastes 9, do verso 1 ao verso 10, o qual passo a ler. Deveras
revolvi todas estas coisas no meu coração, para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e suas obras estão nas mãos de Deus, e também que o homem não conhece nem o amor nem ao ódio, tudo passa perante a sua face, tudo sucede igualmente a todos, e o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro, e assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há entre tudo que se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo, que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, e que há desvarios no seu coração, na sua vida, e que depois se vão aos mortos. Ora, para o que acompanha todos os vivos, há esperança, porque é melhor o cão vivo do que o leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos nada sabem, coisa nenhuma, nem tampouco eles jamais têm recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão, bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvos teus vestidos, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida ou da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida, e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Muito bem, essa é a nossa leitura deste primeiro tópico, a leitura indicada pela lição, que está na mão dos irmãos, do capítulo 9, verso 1 a 10. Meus irmãos, Salomão, mais uma vez, sonda o seu coração, revolve todo o conhecimento que há em seu coração, há nele, e ele então declara: justos, os sábios e suas obras estão na mão de Deus, e também que o homem não conhece nem o amor, nem o ódio, e tudo passa perante ele, e tudo sucede igualmente a todos, justo, injusto, ao que sacrifica, não sacrifica, ao bom, ao mal, ao pecador. E ele classifica isso como um mal que há entre tudo que se faz debaixo do sol, que sucede a mesma coisa a todos, tanto ao bom quanto ao mal. E ele diz, o coração do homem está cheio de malignidade, cheio de maldade e desvarios. Meus irmãos, quando ele considera isso, que tudo sucede, o homem não conhece o amor nem o ódio, tudo sucede igual a todos, é de uma visão de que a vida comum, o processo da vida, nascer, crescer, trabalhar, produzir, ter sucesso ou não ter riqueza ou não ter, tudo sucede de igual modo a justo e injusto. Não é por causa da sua justiça, porque alguém é bom em alguma coisa, que ele é rico, que ele é famoso, que ele tem saúde, que ele tem tudo. Por outro lado, não é porque alguém é mau, que é ruim, que todas as coisas ruins lhe acontecem, que a doença lhe acontece, que a pobreza lhe pega, que não, ele considera que a sorte está diante de todos.
segundo o propósito que Deus tem, segundo a vontade e o querer de Deus. E a vida de todos, particularmente os justos e sábios, e as suas obras, estão na mão de Deus. Então, o controle de todas as coisas está em Deus. Deus é que dá a vida, Deus é que dá a alegria, dá a paz, dá o contentamento, tudo em Deus. No entanto, ele considera que, mesmo que tudo venha de Deus, tudo esteja diante de nós, como bênçãos de Deus, o coração do homem ainda é inclinado ao mal, é inclinado a buscar aquilo que não vem da parte de Deus. E aí ele despreza assim, é um próximo assunto que traremos no tópico 3, ele despreza assim o benefício de Deus, a bondade de Deus e a revelação da sabedoria que há em Deus, como se despreza a Jesus. O mundo despreza ao Senhor, como os israelitas desprezaram Jesus. Então, há um desprezo muitas vezes por causa da malignidade do coração dos homens. Mas ele ainda diz: entre justos e injustos, entre bons e maus, entre que sacrifica e que não sacrifica, mais vale estar vivo do que estar morto. E por que é melhor estar vivo do que estar morto? Por que ele considera isso? Ele considera porque enquanto estamos vivos, podemos ter esperança. Muitas vezes, a gente pregando, ensinando, diz: olha, o crente, mesmo depois de morto, tem esperança. Mas ele considera, Salomão considera, a vida debaixo do sol, a vida comum. Por isso, ele diz: olha, quem está vivo tem esperança, quem morreu já não tem mais. Portanto, enquanto estivermos vivos, façamos o bem. Façamos o bem. E onde está essa capacidade de fazer o bem? No próprio Deus. E aí ele diz, que é melhor o cão vivo do que um leão morto. Ou seja, ainda que tenha uma valorização muito grande, ainda que tenhamos uma fama, uma sabedoria, é melhor estar vivo para poder ter esperança e poder acertarmos enquanto há tempo. Porque o injusto, quando morre, não dá mais tempo para nada. Enquanto está vivo, ainda tem a esperança. Esperança de dias melhores, esperança de mudar de vida, esperança de ser transformado, esperança de alcançar algo de Deus. Ao morto, e aqui tem um assunto doutrinário importante, é que no verso 5 diz assim: os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles jamais têm recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Seu amor, seu ódio, sua inveja pereceram, já não tem parte alguma neste século em coisa alguma que se faz debaixo do sol. Aqui é um assunto doutrinário importante, viu, meus irmãos? Porque muitas vezes existem pensamentos, religiões que se invocam os mortos, que ainda fazem orações para mudar-se alguma coisa num morto, numa intercessão pelos mortos, ou ainda, mesmo no meio evangélico, a visão de que mortos se comunicam, na parábola do rico e do Lázaro. Então, a palavra nos ensina que sua memória acabou. Eu gostaria, embora não esteja na indicação de leitura da nossa folha, do nosso material de apoio, que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Isaías, no capítulo 8. Isaías capítulo 8, o verso 19.
Diz assim, Isaías 8:19: quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares, e os adivinhos que chiureiam e murmuram entre os dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos? A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva, e passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e será que, tendo fome, enfurecendo-se, então amaldiçoarão o seu rei, ao seu Deus, olhando para cima. Percebam aqui, o profeta repreendendo o povo. Se consulta um morto a favor dos vivos, ele considera isso como uma loucura. Ele diz: consulte a Deus. Não recorrerá um povo ao seu Deus? Procure a Deus, consulte a Deus, pergunte a Deus. Portanto, aos mortos, meus irmãos, é como a Bíblia diz, aguardam o juízo, e aí é as suas obras que seguem. Portanto, mais uma vez fica a recomendação aos irmãos, esse cuidado de abordar também isso em sala de aula, porque muitas vezes, se consultam, se ouvem palavras, querem adivinhações, e como se os mortos pudessem trazer algo para nós. E a palavra aqui em Eclesiastes, segundo a sabedoria que Deus deu a Salomão, a memória ficou entregue ao esquecimento, quer dizer, não sabe mais nada. Seu amor, seu ódio, tudo pereceu. Amém? Muito bem. No verso 7, ele então, considerando que nós temos esta vida, somente essa vida, esta porção de tempo pequena, considerando que mesmo o ímpio e o justo tem a sua sorte na mão de Deus, que o ímpio, com olhar e considerar que, olha, de repente não vale a pena ser sábio, ser de Deus, porque ajuda a todos, Salomão, no meio disso tudo, diz algo para nós. Verso 7: vai, pois, come com alegria o teu pão, bebe de bom coração o teu vinho, porque Deus se agrada das suas obras, mas de quem? Do sábio, daquele que buscou ao Senhor, aos seus mandamentos, buscou resposta de Deus. E aqui vem, depois do verso 8: em todo tempo sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Meus irmãos, vamos entender esse verso 8. Em todo tempo sejam alvos os teus vestidos, a tua apresentação seja uma apresentação agradável, limpa, e não falte o perfume sobre a sua cabeça, sobre o óleo sobre a sua cabeça. Então, o que ele diz? A sabedoria nos torna agradáveis, como já vimos no capítulo 8, que estudamos a semana passada. E nós, ao espiritualizarmos esta palavra, sejam alvos nossos vestidos, tratamos de santidade, de justiça, que anteriormente ele fala do justo, ao que sacrifica, ao que ama a Deus. E não falte o óleo sobre a nossa cabeça, porque o que nos capacita a fazer justiça, a ser santos, a sacrificar ou agradar a Deus, é exatamente o Espírito Santo. Portanto, sejamos sábios também nisso, em buscarmos a Deus, para termos as nossas vestes de justiça
que Ele mesmo nos dá, e ao mesmo tempo a comunhão perfeita com Deus, o máximo que pudermos, para que em todo o tempo, não é apenas por alguns momentos, mas em todo o tempo, uma vez que não sabemos a que hora partiremos, a que hora iremos para a sepultura, onde não vai haver mais tempo como resolver todas as coisas, tá certo? E isto mesmo é abordado na parábola do rico e do Lázaro, quando ele pede a Deus que ele pudesse alcançar os seus parentes, e o Senhor falou: já tem os profetas, a lei, a palavra de Deus está lá, está sendo pregada, agora para você cessou. Aquilo tudo evidentemente é uma parábola, é uma ilustração de como Deus trabalha enquanto vivemos. O tempo é hoje. Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, é a recomendação em Hebreus, é hoje. Muito bem, no verso 9: goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, e do trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Mais uma vez ele considera as bondades, as benesses, as bênçãos de Deus. Particularmente aqui ele introduz um novo elemento que ele não havia introduzido anteriormente, que é a vida conjugal. Embora já dissesse, que era melhor serem dois do que um em lições passadas, agora ele introduz realmente a vida conjugal como uma bênção de Deus. Goza a vida com a mulher que amas. Então, meus irmãos, fica aqui também um conselho para que nós vivamos bem o nosso casamento, com sabedoria, com inteligência, para que a nossa vida seja uma bênção, porque esta é a nossa porção. Então, se temos um relacionamento conturbado enquanto vivermos, meus irmãos, é aflição durante a vida toda. É melhor a gente parar, pensar, reconstruir o que dá para reconstruir, consertar o que dá para consertar, conversar, entrar em acordo, para vivermos melhor. Goza a vida. E como é bom a gente ter alguém do nosso lado, não é assim? Muito embora Paulo diz, 1 Coríntios, que cada um tem o seu dom. Então, aos solteiros, Paulo diz que se o seu dom é ficar sozinho, se o seu dom é não se casar, dedique-se mais e mais ao Senhor, e isso, por certo, encherá o teu coração de alegria. Amém? Então tá bom. É porque muitas vezes as pessoas, então, irmão Nilson, casar é bom. É verdade, mas tem uns que Deus chamou para ser solteiro mesmo, e é melhor estar só do que mal acompanhado, já diz o provérbio popular, tá certo? Então, acompanhe-se de o Senhor Jesus e dedique-se a Ele, o solteiro. O casado, saiba levar a sua vida conjugal com sabedoria, alegria, comunhão, paz, e constituindo família, filhos, netos, seja tudo para a glória do Senhor. Meus irmãos, e no verso 10 ele encerra essa primeira parte, de que a morte atinge os bons e maus. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Ou seja, tudo o que tiver para fazer à mão, faz conforme a tua sabedoria, conforme a tua força, conforme o teu poder. Por quê? É isso que contará no seu coração, nos momentos em que muitas vezes lhe faltar a alegria. Mas eu já fiz, já conquistei, já cheguei lá.
evidentemente com a sabedoria, a força, o poder e a vida que veio de Deus. Por isso ser grato a Deus. Mas é muito importante para que não sejamos decepcionados com o próprio viver, né? E fica aquele ditado, aquela máxima, né? Que nós vivamos e não passemos por essa vida. Então que a nossa vida seja realmente repleta de ações, repletas de obras, especialmente nas coisas de Deus que são eternas, são tesouros que nós ajuntamos lá no céu. Tá certo? Mais uma vez ele reforça: na sepultura, obra, indústria, ciência, sabedoria, cessou tudo, acaba tudo. Tá certo? Muito bem, meus irmãos, nós vamos agora para as considerações que traz a nossa lição. Acompanhemos aí a primeiro tópico: a morte atinge bons e maus, no seu primeiro parágrafo. Após refletir e muito buscar compreender a obra de Deus, conforme relata no final do capítulo anterior, Salomão, embora não chegue a uma solução satisfatória para a sua indagação, ainda assim alcança entendimento de coisas que ele expressa agora. E uma delas é que a bondade, a maldade, ou a justiça e a injustiça não são fatores determinantes na sorte do homem neste mundo, isto é, debaixo do sol, mas ambos estão igualmente sujeitos aos desígnios do Deus Todo-Poderoso. E esses desígnios não apenas são insondáveis, mas também não podem ser julgados à luz da ordem das relações terrenas. O fato é que o homem não conhece nem o amor nem o ódio, isto é, não é capaz de avaliar a natureza de tudo o que lhe sucede, nem estabelecer as verdadeiras razões para cada evento de sua vida, pois sua compreensão é parcial e limitada, e nenhuma experiência debaixo do sol é duradoura. Tudo passa perante a sua face. Assim, aos nossos olhos, tudo sucede igualmente aos justos e injustos, sem que possamos explicar ou entender as razões do que sucede a cada um. Mas por outro lado, entendendo que tudo provém de Deus, o sábio é amparado pela certeza de que tudo o que o Criador faz é bom, serve a um propósito sábio, e perante o eventual infortúnio do justo e a prosperidade do ímpio, se resigna com paciência, confiança na justiça e controle de Deus sobre todas as coisas. Está aí a sabedoria, onde ele pode atuar, fazer, escolher, decidir. Com sabedoria ele o faz. Onde ele não pode alcançar, onde ele não pode fazer, resigna, calmamente, tranquilamente, serenamente, entende que por mais que ele possa fazer, a última palavra vem de Deus. Tá certo? Por isso mesmo, gosto de Provérbios 16, que o homem tem suas preparações, do coração são as preparações do homem. Ele tem que ter esses sonhos, essas vontades, esses objetivos. Isso é muito importante para o homem viver bem aqui embaixo. Mas a palavra da boca, a resposta da boca, vem de Deus. E aí Deus estabelece o pensamento do homem, como está dito lá em Provérbios 16. Mas qual pensamento? O pensamento conforme a resposta de Deus, aquilo que Deus já trouxe ou quer que façamos, tá bom? Assim, vamos para a leitura indicada, Jó, capítulo 1. Capítulo 1, dos versos 20 a 10. Diz assim: então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou sua cabeça, se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto não
Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ou seja, a resignação de Jó, quando percebe que toda a sua vida tem uma virada, um transtorno muito grande, de perda dos filhos, perda da saúde, perda de tantas coisas. E aqui fica para nós a lição do sábio, que tem a esperança em Deus e não está firmado em qualquer sucesso, em qualquer justiça ou qualquer coisa deste mundo ou desta vida. Meus irmãos, agora ainda nesse primeiro tópico, o segundo parágrafo, embora a diferença entre o justo e o ímpio no campo moral e espiritual seja abismal, muito diferente, muito grande, há um abismo entre a vida do justo e a do ímpio, não podendo ser negada pelo sábio, são poucas ou quase nenhuma a diferença entre ambos nas condições em que se encontram nesse mundo, e isto leva o pregador a expressar sua perplexidade. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol, e que sem dúvida é a perplexidade de muitos, e que mesmo quando o homem vive na maldade e no desvario de suas obras durante toda a sua existência, o homem finalmente ele apenas se irá aos mortos, isto é, morrerá como morrem todos os homens. Assim, do ponto de vista terreno, quem importaria ser justo ou ímpio? Importa mais estar vivo, mesmo que o ímpio, o cão vivo e não o morto, apesar de justo, o leão morto. Notemos que antes Salomão havia dito que o dia da morte é melhor do que o do nascimento, tendo em conta as tristezas, aflições que os vivos têm de enfrentar, dos quais os mortos já se livraram. Mas por outro lado, os vivos sabem que hão de morrer, ao passo que os mortos nada sabem, sequer que estão mortos. Mesmo tudo sendo vaidade, ainda há alegrias e prazeres nesta vida, que os vivos podem desfrutar. E, como o próprio escritor sagrado disse, para estes há esperança, esperança de mudança, esperança de justiça, enfim, esperança de Deus. Mais uma vez, reiteramos a esperança que há para quem está vivo, a esperança que há para quem ainda está neste mundo, tá certo? E também que o homem não consegue entender todas as coisas, mesmo com toda a sabedoria que possa ter. Deus tem seus desígnios e seus desígnios não seguem uma regra humana, uma regra terrena, uma reação e ação ou causa e consequência como nós temos aqui na terra, tá certo? Deus tem os seus desígnios, e como disse Isaías, o profeta, os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. E como leitura, indicação de Isaías 38 e 19. Os vivos, esses te louvarão como hoje eu faço. O Pai aos filhos fará notória a tua verdade. Os vivos louvam. E eu gosto muito de uma palavra que Davi, conversando com Deus, ele diz: meu Deus, me mantém vivo, tá? Me abençoa. E a pergunta que ele faz é: porventura te louvarei eu estando morto, estando na cova? De maneira nenhuma. Então me mantém vivo, eu posso te louvar, eu posso te adorar. Ele está assim num argumento, como que alguém tentando convencer Deus a lhe abençoar. Aos vivos a esperança, aos mortos somente o esquecimento.
E por fim, meus irmãos, um terceiro parágrafo aí da nossa lição. Assim, o pregador reforça o conselho já registrado nesse livro, de que devemos fazer melhor uso dos bens que Deus nos distribui na sua bondade e misericórdia, sem nos inquietarmos com o fato de que tanto justos como ímpios descerão igualmente à sepultura. Se tememos a Deus e andamos nos seus caminhos, já Ele se agrada de nossas obras, e os seus dons podem ser desfrutados com alegria e contentamento, simbolizadas nas vestes alvas e na cabeça ungida. Notemos ainda como o sábio louva o amor conjugal como um dos grandes dons que Deus repartiu aos homens para alegria em meio às aflições e frustrações da vida debaixo do sol. E por fim, ele faz uma recomendação, confirmada até pela sabedoria terrena, ao nos incitar à atividade e tomada de iniciativa diante das oportunidades que se oferecem em cada instante, não relegando para um futuro incerto. Vivamos o dia presente. No verso 10, tudo que vier à tua mão para fazer, faz. E aí a gente faz as nossas escolhas, nossas decisões, nossas opções, nossa forma de viver, segundo a sabedoria que Deus nos deu. Porque, como disse na epístola, como disse Paulo na epístola aos Gálatas, capítulo 6, versos 7, 8, 9, ele diz que tudo que semearmos, certamente colheremos. Por isso ele diz: olha, cuidado com o que você semeia, tá certo? Então vamos estar atentos ao nosso bornal, que tipo de semente estamos plantando, porque é o que vamos colher, é o que vamos colher no futuro. Meus irmãos, a leitura recomendada pela nossa lição, Mateus capítulo 6, verso 17. Aqui se referindo às nossas vestes brancas, 6 e 17, diz assim: porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lave o teu rosto. Ou seja, quando se chegares a Deus, é que nós chegamos a Deus, estamos em comunhão com Ele, estamos em justiça, estamos perto dEle. E aí no verso 18 ele vai dizer que Deus que está em oculto, vê tudo em oculto e te recompensará. Ou seja, se optarmos por Deus, por chegar-se a Deus, chegarmos a Jesus, a justiça de Deus manifesta aos homens, se chegarmos a Deus com interesse, com dedicação plena, total, há uma recompensa, há um bem que nós colhemos, tanto nessa vida, 100 vezes mais nessa vida, e por fim a vida eterna. Provérbios 5, verso 18, diz assim: seja bendito o teu manancial, alegra-te com a mulher da tua mocidade. Alegra-te. Não é para viver em tristeza, em brigas, em discussões, em não. Procura viver em alegria, em paz. Isso traz paz à casa, à família, aos filhos. Isso traz benefício, particularmente aos filhos, netos, sobrinhos e todos aqueles que estão envolvidos conosco. Meus irmãos, passamos então agora para o tópico 2 da nossa lição, do nosso material usado em classe: contradições e incertezas deste mundo. O texto, capítulo 9, os versos 11 e 12, diz assim: voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja,
nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Que também o homem não conhece o seu tempo, como os peixes que se pescam com a rede maligna, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. Muito bem, Salomão considera então que o sucesso, a capacidade, a graça, a conquista, a riqueza, são oportunidades que estão diante de todos. O tempo e a sorte pertencem a todos. Só que saibamos, a sorte é lançada vamos dizer assim, né? Como diz o provérbio, a sorte é lançada no regaço, mas o dirigir a sorte, o dirigir todas as coisas vem de Deus. Então, muito embora nós possamos fazer boas escolhas, fazer bons trabalhos, esforços, entendamos que nem isso nos dará certeza de sucesso, tá bom? Nem isso nos dará certeza de sucesso. Isso tudo está na mão de Deus. Mas o poder escolher, o poder ir, o poder voltar, enquanto Deus nos permite fazer isso, está para todos. Agora, como Deus vai dispor todas as coisas, aí é com Ele, aí a gente não entende plenamente as escolhas, a forma como Deus faz todas as coisas. A nossa mente não alcança, por mais sábio que sejamos. Mas que enquanto estamos aqui, meus irmãos, vamos viver, vamos nos esforçar, vamos aproveitar as oportunidades que nos aparecem. Amém? Sabendo que em todas as coisas tem um Deus que tem os seus desígnios. E ainda que o homem não sabe, com toda a possibilidade, sabedoria, riqueza, não sabe o que lhe acontecerá amanhã. E aí ele relata aqui como a rede que pega o passarinho é de surpresa, como a armadilha que pega o animal. E ele diz: cai de repente sobre o homem o tempo mau também. Logo a gente percebe as contradições e incertezas dessa vida, que parece que está tudo certo, de repente acontece alguma coisa que a gente não sabe explicar por que aconteceu, como aconteceu, e ficamos muitas vezes decepcionados com a vida. Por isso mesmo é que vem essa sabedoria de Salomão nos mostrando: olha, isso pode acontecer, e se nos acontecer, como aconteceu a Jó, louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. E em tudo isso, mesmo no dia mal, na adversidade, não pecou Jó. Para isso é que a sabedoria, vamos dizer assim, se destaca entre todas as coisas desse mundo. Tá certo? Muito bem. Vamos então para o texto que nós dispomos no nosso material de apoio, a nossa folha de aula. No tópico 2, o parágrafo que nós lemos agora. Nestes versos, Salomão considera um outro aspecto de como todas as coisas estão nas mãos de Deus. E não cabe a nós inquirir ou tentar entender o nexo entre cada uma delas, pois mesmo as relações de causa e efeito que aprendemos pelo senso comum e pela sabedoria terrena, muitas vezes são contraditadas por fatos. Como já havia demonstrado em capítulos anteriores, o pregador repete aqui que há coisas que sobrevêm aos filhos dos homens independentemente e sem relação com suas ações, e que ninguém pode prever sua sorte e contar apenas com o bem ou apenas com o mal.
Não existem assim pessoas sortudas ou azaradas, por assim dizer, mas cada um tem a sua porção de ambas as coisas debaixo do sol. Porção esta que não é repartida irracionalmente, como quer a crença popular, mas conforme a sabedoria inescrutável de Deus. Esta consideração não deve nos fazer acuar ante as oportunidades que surgem em nossa vida, das quais ele acabou de falar, mas antes nos levar à consideração de que, depois de havermos feito tudo, o sucesso ou fracasso dependem do propósito de Deus para toda e qualquer coisa. Mais uma vez, se estamos em contradição, estamos fazendo tudo certo, por que nos sucedeu o mal? Estamos fazendo tudo errado, por que deu certo? A verdade é que tudo está na mão de Deus. Agora, sabendo que tudo está na mão de Deus, nem por isso vamos fazer o quê? Escolhas ruins, plantar sementes ruins. E aí a lição considera que, havendo feito tudo, o sucesso de qualquer coisa vem primeiramente de Deus. Nem por isso cruzemos um braço, deixamos de fazer o bem, porque a recomendação da palavra é que façamos o bem em todo o tempo, porque a seu tempo colheremos o que fizemos de bem, tá certo? Muito bem, vamos então para o nosso terceiro tópico. A sabedoria é boa, mas pode ser desprezada. Capítulo 9, verso 13 a 18. A palavra diz assim: também vi sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e cercou e levantou contra ela grandes tranqueiras. E vivia nela um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria. E ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então disse eu: melhor é a sabedoria que a força. Ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e suas palavras não foram ouvidas, as palavras do sábio devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor que domina os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitos bens. Muito bem, aqui ele aborda uma história de um rei poderoso, com seu exército forte, que cerca uma cidade. Está falando de força, de capacidade desse rei. E havia nela um pobre, mas era sábio, um pobre homem, mas era sábio. E a sabedoria deste homem pobre foi poderosa a fim de salvar aquela cidade. No entanto, ninguém considerou isso, ninguém considerou o sábio, ninguém considerou o bem que ele fez. E aí ele recomenda que, Salomão, aprendamos a ouvir as palavras do sábio. Devem ser ouvidas em silêncio, ou seja, com apreço total, com todo o nosso ser, mais do que o clamor que domina os tolos. Portanto, de novo, Salomão valorizando a sabedoria, mostrando também que, ainda que possamos agir de forma sábia, não esperemos o louvor por isso, não esperemos reconhecimento por isso, e que tudo é passageiro. Mas, sendo tudo vaidade e passageiro, ele ainda diz que é melhor a sabedoria do que as armas de guerra. Ou seja, é melhor a sabedoria do que a força, do que a imposição. É melhor a sabedoria do que as muitas armas de guerra.
Em outra palavra, ele diz que o machado bem afiado, ao cortar a madeira, a gente emprega menos força. Ou seja, a sabedoria exige menos esforço. A sabedoria é melhor do que a força, do que as armas de guerra. Ele já havia considerado que a sabedoria é melhor que a riqueza, é melhor do que tudo, é melhor do que os prazeres, é melhor do que todas as coisas. E agora ele considera também, é melhor do que a força, é melhor do que o poder que um rei possa ter, ainda que seja desprezada por muitos. Por isso, a vantagem de ser sábio nesta vida. Agora, não sejamos como o tolo que desprezou a sabedoria, tá certo? E ele diz aqui que um só pecador, ou um só tolo, destrói muitos bens. Meus irmãos, que nós sejamos sábios e busquemos essa sabedoria de Deus, para que consigamos resolver as coisas da melhor forma possível. Por isso que, como a Bíblia mesmo recomenda, e já falamos de hoje, a resposta da boca de Deus é sempre uma boa resposta, uma sábia resposta. É onde devemos buscar a nossa sabedoria, tá certo? E assim, não sejamos como aqueles que desprezam a sabedoria, que, como disse no começo, foram loucos a ponto de desprezar o próprio Jesus. Outros desprezaram a palavra que Paulo pregava, e Paulo, olha, quem despreza minhas palavras, despreza a pregação, despreza a palavra de Deus, está desprezando o próprio Deus. Então, que nós não desprezemos a sabedoria, pelo contrário, a cultuemos e busquemos esta sabedoria, particularmente a sabedoria que vem de Deus, tá certo? E saibamos que mesmo a sabedoria aqui debaixo do sol, ela é importante para nós, a sabedoria que muitas vezes está num simples ditado popular, tá certo? Às vezes num simples ditado popular há sabedoria, mas se há sabedoria nesse ditado popular, pode ter certeza, essa sabedoria está na própria palavra de uma outra forma, de uma outra, tá certo? Porque a palavra é a sabedoria de Deus revelada a nós. Então, qualquer ditado que você ouvir que seja bom, ditado popular, você pode ter certeza que tem um equivalente em melhor grau na Escritura, tá certo? Meus irmãos, vamos então agora para a nossa conclusão, ou melhor, antes da conclusão, ainda a nossa leitura bíblica, a leitura do material de apoio, nosso tópico terceiro, a sabedoria é boa, mas pode ser desprezada. Vamos aí para esse tópico, e o único parágrafo que tem aí, no terceiro tópico: apesar das reflexões anteriores, o objetivo do rei Salomão não é ofuscar a importância e o valor da sabedoria, mas realçar que muitos, embora a sorte do sábio neste mundo possa ser a mesma do tolo, senão pior, a sabedoria nunca deixará de ser intrinsecamente boa e proveitosa para aquele que a possui. E mesmo aqueles que a reconhecem no que a possui. E ele prova o seu argumento, contando uma história envolvendo um sábio que, apesar de suas condições precárias, era pobre, e de seu desprezo posterior pelos próprios concidadãos, com a sua sabedoria conseguiu livrar a cidade em que habitava de uma destruição que de nenhum outro modo teria sido possível. Notemos que ele destaca, inclusive, que a cidade havia sido cercada por um grande rei, sutilmente sugerindo que o sábio encontra-se em posição de vantagem e poder, inclusive em relação àqueles que desfrutam de grande privilégio e autoridade nesse mundo. E assim Salomão conclui que é para a sabedoria que devemos atentar ao ouvir outras pessoas, mais do que qualquer posição de destaque ou privilégio
que podem ocultar a tolice daqueles que o possuem. E que, por outro lado, ainda pior do que não ser sábio é ser um tolo ou pecador, cujas obras são causa de grande destruição e prejuízo, tanto para o tal como para aqueles que dele dependem. Mais uma vez, o tolo escolhe mal, faz mal, despreza a sabedoria, e isso inevitavelmente atinge a outros. Inevitavelmente atinge a outros. Por isso, a consideração para com a sabedoria é o bem que fazemos também a nós e aos outros. Tá certo? E assim nós encerramos esse terceiro tópico. A sabedoria é boa, mas pode ser desprezada. Meus irmãos, que não sejamos como o tolo, que, como diz a Bíblia, que até pelo caminho, quando vai mostrando que é tolo, vai demonstrando a sua tolice. Sejamos como o sábio. E a sabedoria, como já estudamos no capítulo 8, ela muda o semblante, a forma como somos, a forma como nos apresentamos. A sabedoria é, por certo, um grande dom de Deus. E assim chegamos à conclusão desta lição. A conclusão desta lição, número 9, a vantagem de ser sábio nesta vida. Embora aos olhos humanos a sabedoria em nada nos diferencie do que diz respeito à sorte geral de todos os homens, sucessos e fracassos, vida e morte, é através dela que aprendemos a fazer o melhor uso de tudo que nos sobrevém enquanto vivemos debaixo do sol, de modo que não temos de nos lamentar no final de termos perdido oportunidades únicas ou de ter vivido de forma inútil e sem propósito. A sabedoria nos traz propósito, a sabedoria nos traz utilidade. E ainda que não tenhamos nenhum reconhecimento, nenhuma vantagem sobre o tolo nessa vida, há, no entanto, além do sol, um céu que espera o povo que escolheu Jesus, a sabedoria de Deus revelada ao mundo. Tá certo? Então, Salomão considera estas coisas debaixo do sol. Nós, no entanto, já dissemos, há uma necessidade revelada nesse livro do homem transcender, de alcançar a Deus, ir a Deus. Porque tudo aqui é, como diz o título do livro, vaidade. Vaidade. Muito bem, assim nós encerramos esta lição de número 9, a vantagem de ser sábio, cujo esboço teve uma introdução, um primeiro tópico, a morte atinge bons e maus, um segundo tópico, contradições e incertezas deste mundo, por fim um terceiro tópico, a sabedoria é boa, mas pode ser desprezada, e por fim uma conclusão. Nessa lição 9, nós usamos como texto áureo: tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Eclesiastes, capítulo 9, verso 10. E assim, meus irmãos, nós encerramos esta nossa aula. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso.
Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isso. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.